Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos de volta ao nosso canal para mais um vídeo de nossa série de estudo bíblico sobre a primeira carta de São João. Ainda estamos nos vídeos de introdução, vamos então continuarmos vendo neste vídeo agora os temas relacionados à cristologia. Iniciemos então o nosso vídeo, convido você desde já a dar o seu gostei, a compartilhar, a comentar este vídeo em nosso canal, além de também pedir que você se inscreva, convide também outros amigos e conhecidos para se inscreverem em nosso canal. Vamos então agora darmos início à nossa apresentação. Continuemos com a nossa série de estudo bíblico sobre a primeira carta de São João, que estamos vendo nesses vídeos de introdução os temas da primeira carta de São João. 3 são os temas presentes ao longo desta carta. Os temas referentes a Deus ou a teologia, os temas referentes a Jesus, a cristologia, aquilo que se afirma sobre Jesus, e a carta apresenta também o tema do agir cristão. Vamos dando continuidade à nossa série de estudo, falarmos hoje sobre o tema da cristologia, ou seja, o que a primeira carta fala sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor. Jesus, ele aparece do começo ao fim da carta. Não esqueçamos, como vimos na introdução, nos vídeos anteriores, que essa carta, primeira de João, ela surgiu num contexto de conflito com alguns que estavam causando divisão na comunidade. E o motivo do conflito era que esse grupo estava negando o tema da encarnação de Jesus. Nos vídeos sobre a introdução, as razões que deram origem à primeira carta, nós falamos sobre esse grupo que estava criando conflito porque estava ensinando uma doutrina errônea. E aqui a gente vê essa doutrina errada, errônea, é justamente negar o tema da encarnação de Jesus. Portanto, a carta se voltará muito para este tema da encarnação de Jesus, como nós veremos. A cristologia da carta se concentra no fato de que o autor da carta, ele reafirma a realidade da encarnação. Qual é esta realidade? Jesus nasceu, viveu e morreu verdadeiramente, sendo na sua pessoa verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aqueles que negavam essa verdade, o autor chama de anticristo. Havia, portanto, aqueles que negavam a realidade da encarnação. A estes, o autor da carta chama de anticristo. Novamente, voltam o tema do evangelho. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Também no Evangelho nós encontramos o tema acerca da autoridade do apóstolo como aquele que ensina a verdade transmitida por Jesus. Ele diz aqui no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 35. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Ou seja, estão presentes o tema da encarnação, pois esta é uma afirmação também do Evangelho. A palavra se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, se encarnou verdadeiramente. E o apóstolo que está escrevendo, ou que está na base desta carta, ele foi aquele que viu e que, portanto, dá testemunho
desta encarnação do Verbo do Filho de Deus. Por isso aqui vem esta palavra. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, porque ele conviveu com o Cristo encarnado. Anticristo, na carta, ele tem mais um sentido de postura. Qual é a postura, o comportamento? Negar que Jesus se encarnou. Então, esta é a postura, o comportamento daqueles que o autor da carta chama de anticristo. Eles negam que Jesus se encarnou. Portanto, essa palavra anticristo, ela tem mais um sentido de postura, de atitude, do que propriamente a identificação com uma pessoa. Ou seja, o autor não diz quem é o Cristo, e sim qual é a sua postura. Ele afirma na sua primeira carta, capítulo 2, 22, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Negar o Pai é negar aquele que enviou. Negar o Filho é negar aquele que foi enviado. Portanto, aqui o autor não faz a identificação do anticristo com uma pessoa, mas com esta negação do Pai e do Filho. Não há, portanto, que se procurar quem seja a pessoa com quem o apóstolo estaria dizendo que é o anticristo. Ele está se referindo à atitude e à postura destas pessoas a quem ele qualifica de ou adjetiva de anticristo. Com frequência, a linguagem da carta, ao fazer referência a Jesus, ela é de tipo sacrificial, referindo-se ao sangue de Jesus que purifica do pecado, ou a Jesus como oferenda de expiação pelos pecados. Essa linguagem de tipo sacrificial, ela é própria do templo, aonde aconteciam os sacrifícios, aonde se realizavam os holocaustos, se imolavam os animais em sacrifício. Portanto, o autor vai fazer também o uso desta linguagem aplicada a Jesus, como, por exemplo, referindo-se ao sangue de Jesus que purifica do pecado. Isso era uma linguagem própria lá do templo de Jerusalém, dos seus sacrifícios, quando o sangue do animal sacrificado ele era aspergido, né? Então, assim, num ritual de purificação. Agora o autor vai dizer, então, que é o sangue de Jesus quem purifica do pecado. É este sangue de Jesus que purifica. Ele também vai falar de Jesus como uma oferenda de expiação pelos pecados. Era o que as pessoas faziam também no templo de Jerusalém, né? Ofereciam animais em holocaustos e imolavam pelos seus pecados. Então aqui está toda também por trás a teologia do sacrifício, né? Aquilo que se pensava conseguir com o sacrifício. Então, o autor usa essa linguagem também, referindo-se a Jesus, falando dele como uma oferenda de expiação pelos pecados. E aqui se destaca também a universalidade da salvação ou da expiação trazida por Jesus, que atinge toda a humanidade. O autor diz, ele, Jesus, é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Assim como o amor de Deus, como vimos no vídeo anterior, é um amor que ele abrange toda a humanidade, ele é universal, assim também é a salvação trazida por Jesus Cristo.
ela tem uma universalidade, porque ela alcança todos os homens em todos os tempos e lugares. Não é, portanto, uma salvação exclusiva de um povo ou de um grupo, mas é uma salvação oferecida e trazida para toda a humanidade. Esse tema da universalidade, da salvação oferecida por Jesus, ele também esteve presente no Evangelho de João. No Evangelho de João, quando o Batista, João Batista, diz ao ver Jesus vindo até ele para ser batizado. Diz João Batista em relação a Jesus: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, tira o pecado de toda a humanidade e não exclusivamente ou unicamente de um grupo, de um povo ou de uma nação, como era próprio e natural dentro da mentalidade judaica, que entendia o Messias que seria enviado por Deus como Messias para vir libertar e salvar apenas ou exclusivamente a Israel, ao povo judeu. Então, aqui na carta é afirmado esta universalidade da salvação trazida por Jesus, que é este Cordeiro de Deus. O cordeiro que era imolado no templo era tão somente um símbolo do próprio Jesus que haveria de vir para se imolar, para ser imolado em sacrifício para a salvação da humanidade. Assim, então, a carta vai falar muito nesta linguagem de tipo sacrificial, do sacrifício, mas afirmando, sobretudo, a questão da encarnação. O conflito estava em torno da encarnação de Jesus. Jesus nasceu, viveu e morreu verdadeiramente. Então, assim, no próximo vídeo nós estaremos continuando sobre o terceiro grande tema que está presente na primeira carta de São João. Esperamos então que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe então seu comentário, deixe sua dúvida, sugestão, sua crítica e ajude também a que outros tenham esse conhecimento. Como você pode ajudar? Você pode então dando o seu gostei neste vídeo, compartilhando este vídeo em suas redes sociais, bem como também inscrevendo-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, ative lá o sininho para que assim que postarmos um vídeo, você então seja notificado, seja avisado que temos vídeo novo em nosso canal. Muito obrigado a todos, que continuemos então com a nossa série de estudo bíblico.